Vamos lá mais uma vez trabalhar aqui com a matemática. O tema de hoje é medidas de tendência central e de dispersão. Vamos lá, eu sou o professor Gustavo Lima e vou acompanhar vocês mais uma vez nessa aula. Então, deixa o teu caderninho aí do lado, coloca aí caneta, lápis e borracha para você fazer aqui alguns questionamentos e responder algumas questões, tá bom? Vamos lá. Vamos entender aqui, ó. As medidas de tendência central são usadas para representar todos os números de uma lista, como a média das notas dos alunos, que representa todo o desempenho de um ano. Então, essa medida de tendência central, de um termo central, um termo que possa representar todos os números, tá certo? Então, de um certo intervalo, de um certo dado, das tuas notas, da quantidade de alunos por idade, para ter essa média, algo central, tá certo? Então, vão ser usadas as medidas de tendência central. As medidas de tendência central são moda, média e mediana. Então, vamos aí entender o que seria moda, o que seria média, o que seria a mediana e como calcular, tá certo? Bom, a moda é o número que mais se repete em um conjunto. Simples assim. Então, se você até imaginar, né? Quando você está se referindo à roupa. Ah, você chega numa festa ali, está com seus amigos, tal. A maioria está com uma blusa ou um short, calça, alguma vestimenta de cor vermelha. A moda de cor de vestimento seria o quê? Vermelho, porque é a que mais aparece. É o número que mais, é a cor que mais aparece dentro daquele conjunto de pessoas, tá ok? Vamos agora entender aqui o que seria a mediana. É o número que fica no centro do conjunto, caso os seus elementos estejam organizados em ordem crescente ou decrescente. Então lembrem-se, é o número que fica no centro de um conjunto, é a mediana. Então preste bem atenção ali, ó. Caso os seus elementos estejam organizados em ordem crescente ou decrescente. É necessário colocar sempre na ordem decrescente ou crescente para poder encontrar esse termo central, esse termo que fica ali no centro do conjunto. E o que é a média? A média é a soma de todos os números de uma lista dividida pela quantidade de números que foi somado. Então, simples, vou calcular a média, vou somar todos os números que eu encontrei e vou dividir pela quantidade dos números que eu encontrei, tá certo? Em relação à sua nota, a nota que você tira aí, vamos colocar, né, notas boas ali em matemática, você tira 8, 10 e 10. Então você vê aí que você fica com 10 mais 10, 28 mais 8, 16. 36. Olha aí, nota boa, né não? Então, 36 dividido por 4, por quê? Porque foram 4 notas, 8, 8, 10 e 10. Você fica com média 9. Então, a tua média é isso, é entender aquele valor que é o quê? Que vai representar o teu desempenho. Agora, se você me diz, professor, eu quero me referir agora às médias que eu tenho durante todos os bimestres. Eu tenho 4 bimestres, eu tenho várias médias. Então, como é que eu sei que aquele valor está representando a realidade ou não? Aí é quando a gente chegar na parte de dispersão, que é para identificar se algo está fugindo ou não da realidade. Então, só recapitulando, a moda é o número que mais aparece, mais se repete em um conjunto. A mediana é o termo central de um conjunto, pode ser de forma decrescente ou crescente, mas lembre-se de fazer isso sempre antes de encontrar. E a média é a soma de todos os números de uma lista dividida pela quantidade de números que foi somado. Eu só faço um adendo na mediana. A mediana eu posso encontrar em um conjunto tanto de números pares quanto de números ímpares. O que vai importar para mim não é se é par ou ímpar, é o que eu vou executar para encontrar esse termo central. Então, se eu tenho um termo, uma quantidade de conjuntos ímpares, eu pego o termo central.
Simples, eu vou ter uma quantidade de par à direita, uma quantidade de par à esquerda e o termo central ali é a mediana. Mas caso eu não tenha uma quantidade ímpar no conjunto, eu tenho que ver o que acontece. Então eu vou deixar uma certa quantidade à direita, uma certa quantidade à esquerda, a mesma quantidade, e pegar esses dois números centrais e fazer a média deles. Mas vamos lá entender como vai ser isso. Exemplo de moda. Em uma sala de aula, com 12 estudantes, as idades foram registradas. 12, 12, 13, 14, 11, 13, 14, 14, 15, 12, 13, 14. Determine a moda das idades. Lembre-se, a moda é aquele número que mais se repete. Então, na solução aqui, a moda vai ser o quê? 14, porque é a idade que mais aparece aqui, certo? Então, lembrando, antes de iniciar, antes de ver a minha resposta, dê sempre uma pausa no vídeo, verifique, tente fazer para depois ver a solução, ok? Vamos lá. Chego aqui contente. Exemplo de mediana. Determine a mediana do seguinte conjunto de dados: 2, 5, 1, 8, 12, 9, 10 e 2. Veja que os dados ficam aqui aleatórios. Nem sei do que significa essa sequência aí. Devemos colocar em ordem crescente primeiro, ou decrescente, fica a tua escolha. Colocando em ordem, eu coloquei aqui em ordem crescente, eu verifico que é uma quantidade de pares. Né? Então veja aí, eu tenho 1, 2, 2, 5, 8, 9, 10 e 12. Então eu deixo de lado os três números ali, ó, 1, 2 e 2, e deixo de lado os três números 9, 10 e 12. Eu tenho 8 termos aqui nesse conjunto. Então eu pego o 5 e adiciono ao 8, vai ser a média desse valor, dá 13. E 13 dividido por 2, 6,5. Se fosse uma quantidade ímpar, relembrando, se fosse, por exemplo, 5, deixaria 2 de um lado, 2 de outro e pegaria o termo central. Por isso que tem que ser feito a colocação em ordem crescente ou decrescente. Vamos ver aqui, ó, esse outro exemplo de mediana. Determine a medida do seguinte conjunto de dados, certo? Vamos colocar em ordem crescente novamente. E agora aqui, ó, a mediana está sendo o quê? 5. Por que a mediana foi 5 aqui? Porque eu tive uma diferença ali na quantidade de dados, tá certo? Então, uma quantidade ímpar, eu pego o termo central. Vamos ver aqui agora um exemplo de média. Calcule a média dos seguintes conjuntos de dados. Então, faça você aí, dê um pausa no vídeo, tente fazer e volta para ver a solução com a gente. Observando aqui a solução, está na tela. 1 mais 3, mais 9, mais 1, mais 2, mais 7, mais 8, mais 0, mais 30, mais 2. Isso dá um total de 63. Tá, beleza. Então eu tenho 63 que é o somatório. Agora eu vou dividir por 10 porque são 10 elementos do conjunto. Esse conjunto tem 10 números, então eu pego 63 e divido por 10. Então fica aqui 6,3. Ok? Então a média está sendo 6,3. Vamos observar aqui agora um problema. Observa bem aqui a tela. Suponha que dois alunos tenham alcançado a mesma média na escola. 7. As notas do primeiro aluno foram 8, 7 e 7. E 6. Foi dividido aí por 4. Já as notas do segundo foram 4, 5, 9 e 10. Será possível determinar qual dos dois alunos teve o maior progresso a partir apenas de suas médias? Os dois tiveram 7. Mas quem foi que foi melhor? Quem foi que teve um aumento no conhecimento presente nas notas? Ou aquele que teve uma diminuição ali nesse rendimento em relação às notas? Então, já que os dois têm média 7, eu não consigo avaliar, né? Então, eu tenho que ter outros recursos de dispersão. Vamos observar bem isso daqui, né? Então, ó, é possível? Não, não é possível.
Por quê? É preciso saber todas as notas desses alunos para descobrir que o primeiro regrediu e o segundo teve um excelente desenvolvimento, ainda que ambos tenham alcançado a mesma média. Também é possível determinar essa diferença por meio das medidas usadas para encontrar o grau de variação, nesse caso, das notas dos alunos. Então, o grau de variação. Lembrando que não dá para saber quem foi melhor, quem foi pior, ou quem está regredindo ou quem está progredindo no decorrer das notas, só com a média, porque ambos tiveram 7. Mas quem foi o melhor dos dois? Então, eu tenho que encontrar esse grau de variação. Que variação é essa? Variação de quem para quem? Então aí, quando você quer observar essa variação, observe bem aqui na tela, vai ter as medidas de dispersão. Das medidas de dispersão, eu tenho a amplitude. A amplitude de um conjunto, em estatística, é a diferença entre o maior elemento desse conjunto e o menor. Simples. Então você pega lá o maior e subtrai do menor. O primeiro e o último pega o último e subtrai do primeiro. Simples. E aí você já vai encontrar ali o maior menos o menor. Encontra a amplitude desses dados. Certo. Mas e aí o desvio? Né? O que seria esse desvio aqui? O desvio é a diferença entre um dos números de um conjunto e a média desse conjunto. Certo? Então, quanto menor for o desvio, mais real será o dado. A amostra está menos dispersa. Entenda bem o que eu quero dizer aqui. Se você encontra ali um desvio em relação às notas, você vai pegar ali o desvio e vai fazer uma subtração, né? Beleza, ok. Pega a média e sai subtraindo ali dos dados que tem no seu conjunto. Perfeito. Mas aquele que apresentar maior desvio, quer dizer o quê? Que ele está se distanciando da realidade. Aquele que apresentar menor desvio é aquele que está se aproximando da realidade. Certo? O que a gente pode ter aqui um exemplo de amplitude? O primeiro aluno tem 8 como maior nota e 6 como menor nota. A amplitude de suas notas eu posso fazer 8 menos 6, que dá 2. Então eu posso encontrar claramente aqui essa amplitude. Bom, o segundo aluno teve 10 como sua maior nota e 4 como menor. Então a amplitude de suas notas foi 10 menos 4, que deu 6. Veja, a amplitude você já vê que já dá uma certa variação ali. E você já consegue observar essa variação. Esses resultados já dizem que a variação de notas do primeiro aluno foi muito menor do que do segundo. Certo? Então, você já consegue observar que a variação, que a amplitude, ela já nos mostra essa condição, que a do primeiro foi menor. A do primeiro não variou tanto, mas a do segundo variou. Então, se a do segundo variou muito, quer dizer que ele estava com uma discordância, uma discrepância muito grande com as notas. Já o primeiro não. Quer dizer o quê? Que ele começou legal e terminou bem. E aí o segundo quer dizer o quê? Que ele começou mal e terminou muito bem. É isso? Então, se há uma amplitude maior, quer dizer que ele teve uma progressão muito grande. Vamos observar aqui exemplo de desvio. Observe, por exemplo, os desvios das notas do primeiro aluno, sabendo que sua média foi 7. Então eu pego aqui cada nota e subtraio aqui a média. 8 menos 7 dá 1, 7 menos 7 deu 0, 7 menos 7 deu 0 e 6 menos 7 dá menos 1. Então, como os desvios são menores, significa que suas notas estão mais próximas da realidade. Então, são mais próximas da realidade do aluno, tá certo? Então, em relação à média. A média em si, ela é muito boa para calcular um valor central. Mas o desvio nos dá essa informação de qual teve o maior aumento, qual teve a melhor diminuição, tá ok? Vamos observar aqui na tela o exemplo de desvio.
Se medirmos a temperatura máxima durante 3 dias em uma cidade e obtivermos os seguintes valores, 28, 29 e 30, podemos dizer que a média desses 3 dias foi 29 graus. Em outra cidade, as temperaturas máximas nesses mesmos dias podem ter sido 23, 29 e 35 graus. No segundo caso, a média das idades dos 3 dias também foi 29. Bom, mas onde é que fez mais calor ou onde é que fez frio? Como é que eu posso saber? Em qual cidade? Porque ambas têm 29 graus como média. E aí qual é o que eu posso afirmar que teve um calor, ou mais calor ou mais frio? As médias têm o mesmo valor, mas os moradores da primeira cidade viveram 3 dias de calor, enquanto os da segunda tiveram 2 dias de calor e 1 de frio. Então você consegue observar que existe aí uma certa análise de cada dia com a média. E aí é a ideia de desvio, certo? Então, quando você observa a média da primeira cidade, foi 29, certo? Mas se eu fizer a subtração dos dias pela média, eu consigo ver que existe ali uma menor, né? Mas quando você consegue ver ali no segundo dia, você vê que existe ali 23 graus, existe um dia que teve frio. Vamos supor que teve frio, 23 graus, né? Então eu consigo imaginar dessa seguinte forma, ok? O desvio da segunda cidade é muito maior que o da primeira. Logo, está mais distante da realidade de terem só dias com 29 graus, ok? Vamos seguir. Então vamos aqui aos nossos exercícios. Então, a cada momento de pausa, tente resolver, tente levar em consideração tudo que a gente está vivenciando para depois chegar à sua conclusão. Volta aqui para assistir o vídeo novamente. Temos aqui, determine a média, moda e mediana do seguinte conjunto de dados: 2, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 9 e 10. Lembra você que, por ser um vídeo, é você quem manda. Então, volta, assiste novamente a explicação, passa novamente para chegar lá e fazer novamente o teu exercício, ok? Vamos lá. Que seria a média aqui, ó. A média eu vou somar todos esses valores: 2, mais 3, mais 2, mais 8, mais 4, mais 2, mais 8, mais 9, mais 10. Vou encontrar 48. Dos 48, eu vou fazer o quê? Vou dividir pela quantidade de valores que eu tenho nesse conjunto. 48 dividido por 9 dá um total de 5,3. Então a minha média vai estar sendo 5,3. Ok? Vamos agora dar uma observada na moda. O que seria a moda? Qual é o valor que ficou se repetindo, aparecendo várias vezes nesse meu conjunto? E aí foi o número 2. Então a moda aí está sendo o número 2. Perfeito. Vamos agora encontrar a mediana. A mediana aqui, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que colocar em ordem crescente ou decrescente. Depois, verificar se a quantidade de termos é um número par ou é um número ímpar. Lembrando que se for um número par, eu tenho que pegar os dois valores centrais e fazer a média. Somar os dois e dividir por 2. Se for uma quantidade ímpar, eu pego só o termo central e pronto. Vamos ver aqui. 2, 2, 2, 3, 4, 8, 8, 9, 10. Coloquei em ordem crescente. O termo central é 4, é uma quantidade ímpar de dados. Então, a mediana é 4. Simples, ok? Vamos observar aqui o nosso segundo exercício. 2 alunos apostaram qual deles terminaria o ano com a maior média. As notas deles foram: aluno 1, aluno 2. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Então, o aluno 1 no primeiro bimestre teve 10, no segundo bimestre 9, no terceiro bimestre 5, no quarto bimestre 4. Segundo aluno no primeiro bimestre 6, segundo bimestre 6,5, terceiro bimestre 7,5, quarto bimestre 8.
Vamos observar aqui. Ó. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que for correta. Então veja, na letra A fala o seguinte: o aluno 1 conseguiu a melhor média, pois possui as melhores notas iniciais. Vamos ver. Letra B. O aluno 2 conseguiu a melhor média, pois manteve as notas próximas uma das outras. Tá, vamos lá. Letra C. O aluno 1 venceu a aposta, pois sua média foi 7. Letra D. O aluno 2 venceu a aposta, pois sua média foi 7. Estranho. Letra E. Nenhum aluno venceu a aposta, pois suas médias foram iguais. Vamos observar então como fazer. Então, dê pausa no vídeo, tente resolver e volta para cá para ver uma explicação. Eu quero saber a média. Então, se eu tenho 4 bimestres, eu tenho que fazer o quê? Fazer ali a média desses valores, certo? Então, vamos para a próxima página para ficar mais claro. Então, ó, entre as alternativas a seguir, assinala aquela que for correta. Primeiramente, aluno 1. Eu vou somar as suas notas e encontro o quê? 28 pontos. 10, 9, 5, 4. Somados dá 28 pontos. Como são 4, então eu vou dividir 28 por 4, chego aqui em 7. Então, a média do aluno 1 foi 7. Vamos observar agora o aluno 2. Vou somar também as suas notas. 6 mais 6,5, mais 7,5, mais 8. Encontro um total de 28 pontos. Também. Então, se eu encontrei 28 pontos, se dividir por 4, vai dar o quê? 7. Então, quer dizer que a média também do aluno 2 está sendo 7. Olha aí, ambos estão com média 7. Então, qual vai ser o resultado? Vamos observar bem que a questão nos fala que só vai ganhar a aposta quem tiver maior média. Ambos tiveram média 7. Então, eu posso concluir que ninguém ganhou a aposta. Eles empataram. Então, a alternativa é: nenhum aluno venceu a aposta, pois suas médias foram iguais. Certo? Então, vamos lá. Espero que você tenha acertado também. Obrigado por ter assistido essa aula. Espero que tenha gostado. Caso queira comentar ou dar alguma sugestão, acesse o canal Matemática com Gustavo Lima. Continue assistindo aos vídeos do Educa PE, chame seus colegas e participe. Até a próxima!